Queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito alegre porque o nosso Deus tem feito coisas tremendas em minha vida e por isto glorifico a Deus. Amado, mas nesta noite, pois é noite, eu quero ler uma palavra que o nosso Deus tem colocado no nosso coração para que a gente venha conversar. Eu não vou nem dizer que é uma pregação, mas quero conversar com meus irmãos para que a gente venha ter mais convicção daquilo que devemos falar ou não falar. Quero ler uma palavra que se encontra aqui no livro de Número, capítulo 23, versículo 13. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo, e maldiçoa-mo dali. É uma palavra sobre maldição. O que eu quero dizer que aquilo que o nosso Deus abençoa, está abençoado. E ninguém, mas ninguém pode amaldiçoar aquilo que o nosso Deus o abençoa. Eu quero falar um pouco de Jabes, quando está falando da descendência, glória a Deus, do povo de Judá, cita-se o nome de Jabes. Jabes, um moço que quando a sua mãe o deu à luz, sentiu muitas dores, e por sentir muitas dores, ela simplesmente coloca o nome do seu filho de Jabes, que quer dizer sequidão. Olha o significado deste nome. Este moço teve a sua infância toda em decadência por causa de um nome, por causa de uma maldição que a sua mãe o lançou. Você já pensou, querido, como é difícil quando se levanta alguém para maldizer a outra pessoa? Quero lhe dizer mais. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz que com a boca ou a língua você pode abençoar e amaldiçoar o homem segundo a semelhança de Deus. Tudo isso com a boca. Mas esta palavra eu quero mesmo trazer para os nossos irmãos a respeito de profecias que tem muitos profetas se levantando nas suas denominações, nas suas igrejas, e aonde simplesmente abre a boca e profetiza. Com a boca você pode abençoar ou amaldiçoar, e isto é terrível. Falamos acerca dos profetas que têm se levantado nas suas igrejas, nos seus respectivos ministérios, aonde eles falam profecias, dizendo que é Deus que está falando. E eu vou dizer uma coisa: o que tem de pessoas se desviando por causa destas profecias, que muito profeta abre a sua boca, profetiza e nada acontece segundo as suas palavras. A gente vai ver que quando Elias estava no Monte Carmelo, tinha 400 profetas de Baal. É muito profeta. Era um profeta, mas de Baal. E não só isso, ainda tinha 450 profetas de Azeres. Irmãos, vamos ter cuidado com o que a gente vamos tratar. Vamos ter cuidado com aquilo
que vamos falar. É impossível eu trazer uma palavra dessa e não citar o nome de uma jovem que está sendo muito apontada, está sendo alvo de profecias que, se a gente for examinar a profecia, ela não procede de Deus. Logo de cara, não precisa muita coisa não. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que manda recado. Ele é um Deus que fala, usa os seus servos e cumpre com a sua palavra. Tem uma palavra onde o nosso Senhor, ele fala com Jeremias e ele diz: o que vês de Jeremias? Jeremias responde: vejo uma vara de amendoeira. Porque a vara de amendoeira, ela dava o seu fruto no tempo certo. A amendoeira não falha. A palavra de Deus não falha. Ele disse: eu examino a minha palavra, olha, o nosso Deus, para quando eu falar, claro, através dos profetas, vier a cumprir tudo aquilo que ele vem a falar pela boca dos seus profetas. E não simplesmente abrir a boca e dizer que agora tem pessoas que estão com espírito maligno, espírito que vai lhe encaminhar de uma maneira diferente durante o seu caminhar na jornada cristã, na jornada evangélica. Peço licença à nossa querida irmã Maria Massal, aonde ela está sendo muito apontada, mas por muita gente. Eu vou logo dizer, até com falta de respeito, estão tendo com aquela jovem. Na minha concepção, como servo, como filho, claro, por doação do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, eu quero dizer o seguinte: tenha um peso com as suas palavras. Tem pessoas que, quando abre a boca e amaldiçoa, é terrível. Se você abre a sua boca para abençoar, certamente esta pessoa vai ser abençoada. Mas se você abre a sua boca para amaldiçoar, esta pessoa vai ser amaldiçoada. Então, amados, preste atenção. Respeite o ministério dos outros. Respeite o ser humano. Respeite a outra pessoa. Tenha empatia. Não pense só em você. Não abra sua boca sem Deus estar mandando você falar e você falar. Você vai agredir moralmente, espiritualmente pessoas, queridos. Então, preste atenção. A gente vai ver que Jabes sofreu, porque sua mãe o amaldiçoou. Jacó também sofreu. Enquanto Jacó não passa por Val de Jaboque, aonde o anjo de Deus tira aquele nome dele e coloca o nome dele de Israel, foi sofrimento para Jacó. Dali para trás, até onde ele carregou esse nome, até onde o seu pai coloca o seu nome, Jacó. Hoje, até hoje, nas pregações, a gente vai ver que tem irmão falando que Jacó era ladrão, que Jacó enrolão, que tudo isso. Olha só, quantos anos não faz que o pai dele colocou este nome nele. E agora eu abro a boca para profetizar e dizer que a menina tem um espírito, um demônio de lebianismo. Irmão, pelo amor de Deus, preste atenção com as suas palavras. Mede primeiro aquilo que você vai falar. A Bíblia diz: com o peso que pesamos, seremos pesados, e com a medida que medir, seremos medidos. Entendeu, querido? Estou falando para quem profetizou e para quem ainda está com palavras, querendo lançar palavra de maldição contra esta jovem. Que o nosso Deus em Cristo venha lhe dar sabedoria. Olha só uma coisa.
Jacó, ele carregando este nome, quando ele vai abençoar os seus filhos, Rubens comete, vou dizer que uma coisa sem raciocínio, ele foi brusco, foi bruto em pensamento, quando se deita com a mulher do seu pai. Era concubina, mas era do seu pai. Ele se deita. Daquilo que o seu pai tinha colocado nele, amaldiçoou com este nome, ele vai lá na frente e amaldiçoa o seu filho. Aquilo, o seu filho, era para ser abençoado inteiramente por ser primícia dele. Mas não, ele corta pela metade a bênção dos seus filhos, porque simplesmente trai uma maldição sobre o seu filho por causa do que ele cometeu. Então, sempre uma ação, ela causa uma reação. É impossível que isto não venha acontecer. É impossível. Então, devemos ter muito cuidado para que a gente não venha dizer que o nosso Deus está falando nas nossas bocas. Amado? Prestemos atenção. Devemos ter muito cuidado para que não viemos trazer mal. Eu quero falar aqui de Simei. Simei, ele lança maldição sobre Davi. Olha o resultado de Simei. Simei, ele vinha da tribo, glória a Deus. Simei, ele era parente de Saul, era uma pessoa, eu acredito que muito, mas muito próximo, ao ponto de se doer com aquilo que estava acontecendo com Saul, e não era Davi quem estava tomando o trono de Saul, não. Foi Deus quem determinou que Davi reinaria. Mas a inveja que Simei tinha no coração lhe impossibilitou de lhe ver com clareza aquilo que o nosso Deus tinha determinado para com o rei Davi. Já tinha determinado que ele seria rei. Saul levanta uma perseguição, não consegue matar Davi. Quando Davi assume como rei de Israel, aonde o seu filho Abisalão quer tomar agora o seu reinado, quer tomar a posição de rei. E deixa eu dizer uma coisa, não deu certo, não deu certo. Sabe por quê? Porque quando Simei começou a amaldiçoar, a jogar pedra, imediatamente o soldado de Davi queria matá-lo. Davi disse não, que quer sobre ele as palavras que ele está falando. Mas se é Deus que está usando ele para me amaldiçoar, ele amaldiçoe. É porque a Bíblia diz que o escândalo ele há de vir, mas ai daquele por onde vem o escândalo. Deixa eu dizer mais. Para crente Simei, existe rei Salomão. É isso que eu quero lhe dizer nesta noite. Você, crente Simei, que tem praguejado o povo com palavras sem firmeza, com palavras que maltrata a dignidade de um ser humano, olha, Simei, tem Salomão para você. Quando Davi, antes de morrer, ele entrega essa responsabilidade na mão de Salomão. Salomão diz, olha, Simei, tu vai ficar aqui em Israel, tu faz uma casa, tu pode morar aí, tu pode fazer o que quiseres aqui dentro, porém, no dia que tu sair daqui, tu morre. Aí ele disse, olha, rei, boa esta palavra. Sabe o que ele faz? Ele era desobediente, ele era falastrão, falava o que não devia, falava pelos cotovelos. E deixa eu dizer mais, quando ele desobedece e sai, o rei Salomão chama para ele e disse, tu não disseste que boa foi esta palavra que eu falei com você? Então morrerás.
morrerás. E foi assim que aconteceu. Simei foi morto por se levantar contra o seu rei, contra o ungido de Deus e lhe lançar a maldição. No livro de Número, capítulo 23, 19, a Bíblia diz que aquilo que o nosso Deus abençoa está abençoado, irmão. Maria Massal, uma jovem onde o nosso Deus tem abençoado, vamos nos alegrar com ela e glorificar o nome do nosso Deus com ela. E aqui encerro a minha palavra, que o nosso Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. E a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.